Fala, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como os dias atuais podem nos estar causando uma certa ansiedade e muitas vezes sem a gente nem perceber o porquê. Para quem não conhece a gente, eu sou o Renan Lessa. Eu sou Carlos Vilela, sou pai. E filho. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse tema e sempre lembrando que aqui é uma conversa, uma roda de conversa, né? Em que tá eu e meu pai aqui, a gente troca experiências e sintam-se como se estivesse aqui com a gente. E nos comentários aí deixem a opinião de vocês, se concorda, se discorda, se tem alguma sugestão, algo que a gente possa falar nos próximos vídeos. E já se inscreve, compartilha e curte aí. Então, como que os dias atuais, né, esse estilo de vida atual pode estar causando essa ansiedade, né, esse senso de que parece que nunca é suficiente e que, sem dúvida, o principal ator, digamos assim, desse problema é a internet, né? Que a internet, diferente de outros tempos em que se viviam em pequenas células, né? As pessoas viviam ali nas suas comunidades com as pessoas mais próximas. Então elas sabiam basicamente da vida das pessoas ali próximo. Então de um tio, de um primo, de um parente que morava perto, de um amigo que morava perto, mas se resumia a um grupo próximo. Hoje em dia, a internet, né, a era global, né, e tudo, a gente consegue ver uma coisa que aconteceu agora lá na gente aqui no Brasil, uma coisa que aconteceu do outro lado do mundo, lá na China, na Coreia, a gente sabe em tempo real. Então isso, ao mesmo tempo que nos beneficia, né, porque de alguma forma a gente está ligado a tudo que acontece, mas ao mesmo tempo começa a trazer para a gente um excesso de informação e ao mesmo tempo muita comparação. Então a gente começa a ter de forma bem resumida, a gente começa a ter uma sensação de que, como se a gente não fizesse nada, porque a todo tempo a gente está vendo alguém produzindo isso, aquilo, fala que trabalha 18 horas por dia, o outro está viajando o mundo inteiro em uma semana, o outro não sei o quê. Então na internet é tudo de muita coisa. Então é tudo muito exagerado. Então as pessoas comuns, que são a maioria, acabam tendo essa sensação de como se você tivesse parado, né? É mais ou menos por aí, né? Como a gente sempre diz, aliás, todo mundo diz, né? A internet, ela tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. E a gente sempre tem que lembrar que na internet ninguém posta fracasso. Às vezes a gente vê as pessoas postando as coisas e muitas vezes a gente acha assim, nossa, aquela vida lá é perfeita. E a gente sabe que não existe perfeita. Pelo menos a nossa aqui em casa não é perfeita. Não sei a de vocês, mas a nossa tem os nossos altos e baixos, que nem no vídeo passado nós falamos, né? Quem não assistiu o vídeo anterior, volta um vídeo e assiste aí. A vida é isso. Às vezes a gente está em cima, está embaixo, mas o que a gente percebe, isso todos nós percebemos. E a gente tem que se policiar muito em relação a isso, é o que a gente fala muito aqui em casa. Porque às vezes vamos dar um exemplo, eu comprei esse celular aqui. Coisas, por exemplo, de tecnologia, 30 dias já está obsoleta. Aí a gente vê, sei lá, eu comprei, esse meu telefone aqui é um Samsung. Aí eu comprei Samsung, com 30 dias, 60 dias, esse Samsung meu aqui, a impressão que você tem olhando na internet é que ele não vale mais nada, não é? Aí eu fico naquela ansiedade, porque a ansiedade, quando a gente lê alguma coisa, né, alguns especialistas, psiquiatras falando, eu, por exemplo, gosto muito de ler Freud, Jung, e a gente vê que a ansiedade, ela tem, vamos dizer assim, ela tem duas características, não sei se é bem esse o termo. Primeiro, é a incerteza do futuro. A gente fica naquela ansiedade. Eu vou fazer uma prova, será que eu vou passar na prova? Será que eu não vou? E você olha na internet, parece que todo mundo na internet passa em todas as provas, tira 10 em todas as provas. Estuda você, 14 horas por dia. Estuda 14 horas por dia e você não consegue nada. Uma outra coisa também é a ansiedade do ter.
nós precisamos compreender, e não é fácil isso, precisamos compreender que a gente está num mundo de consumo. A minha primeira graduação foi economia, e eu tive um professor que foi um diretor do Banco Central à época, muito antigamente, né? Isso 40 anos atrás. Aí ele teve um dia, naquele tempo, hein, você imagina, 40 anos atrás, ele fez uma pergunta para nós em sala de aula. Você sabe qual é a finalidade da tecnologia? Aí eu fui o primeiro a dizer, não sei. E pelo que eu me lembre, ninguém na sala soube responder essa pergunta. Qual é a finalidade da tecnologia? Aí o professor respondeu. Ele falou, a grande finalidade da tecnologia é tornar os bens o mais obsoleto, com maior rapidez, tornar obsoleto os bens. Essa é a tecnologia. Então, lança um celular, a gente vê, aquele celular, eles podiam incorporar tudo naquele lançamento, mas eles incorporam um pedacinho, para o próximo número eles incorporam mais um pedacinho. Então, eu nunca me esqueço dessa frase desse professor. A tecnologia é isso, é para tornar o mais rapidamente possível obsoleto os bens. E isso nos causa ansiedade, porque eu desconheço uma pessoa que tenha condições de estar sempre no topo da tecnologia. Não é fácil, né? Não é fácil e a questão não é nem só de se consegue ou não. A questão é, ainda que você consiga, então ainda que você tenha muito dinheiro, você vai ver que aquilo não preenche mais. Então, isso é até acho que é uma das, digamos assim, das maiores dúvidas humanas, né? Assim, a maioria pensa assim, cara, quando eu tiver dinheiro para comprar o que eu quiser, aí eu vou estar realizado, né? Pô, aí minha vida vai ficar completa. Não poderia estar mais errado, porque as coisas nunca preenchem. Elas podem preencher por minutos, horas ou dias. Não passa muito disso. Então, caramba, o sonho da minha vida é ter um carrão, é ter um Porsche, uma Porsche. Cara, eu rezo a Deus para que você tenha, para você ver que isso não completou sua vida. O que você achava que isso completaria a sua vida, não vai completar. Pelo contrário, você vai ver que aquilo vai, quando chegar, se você depositou toda a sua esperança naquilo, aquilo vai te deixar mais vazio ainda, né? Quem que fala que a ânsia acho que é Schopenhauer, né? Que o ser humano vive na eterna ânsia do ter e o tédio de possuir, né? Então é exatamente isso. E o capitalismo, ele nos faz do que existe. O capitalismo ainda é o melhor, mas não é porque ele é o melhor ou o menos pior que ele é bom pra caramba, né? Ele tem suas partes ruins também, né? E uma delas é esse consumo exagerado. Ele cria necessidades que não existem, né? Pensa, igual meu pai falou que deu o exemplo do celular. Cara, esse celular aqui, se você comprou ele agora, em 2025, cara, você conseguiria ficar com ele tranquilamente até 2030, tendo todas as funções possíveis, né? Só que daqui 2 meses já vai sair o outro, e aí você segura no próximo. Não, esse aqui ainda tá muito recente, mas daqui 1 ano você já depois de tanta propaganda, tanto marketing, tantas pessoas falarem, você já começa a criar uma explicação para você mesmo de que não, cara, eu preciso disso, porque aquilo e aquilo, e você cria toda uma ginástica mental para justificar esse querer, quando na verdade é só, mais uma vez, um senso de pertencimento, né? De, pô, como que as pessoas têm e eu não vou ter? Como que eu vou ficar para trás? E muitas vezes não, eu acredito que na maioria das vezes, isso ocorre meio que no subconsciente, né? A gente não tem essa noção, a gente não para nesse nível aqui de pensar, pô, será que isso é por consumismo? Será que eu realmente quero isso? Ou é porque eu quero e preciso? Ou é porque as pessoas de alguma forma estão me incentivando a ter, de alguma forma elas me obrigam a ter? Então a gente não chega a ter esse pensamento na correria, nesse mundo que a gente vive hoje, tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Na época de redes sociais, de rolagem, né, que falam scroll, você ficar ali, é tudo muito rápido. Então a gente não para mais para pensar, né? Essa é a verdade. E a gente vai entrando ali naquela de
quanto mais estressado você tá, mais você quer consumir, mas ao mesmo tempo, quanto mais você consome, mais você, com esses algoritmos também hoje em dia, né, mais o algoritmo te escraviza, né? Te escraviza, te joga mais coisas. Então, volta no início do tema, no início do vídeo. Parece que nunca está satisfeito, nunca. Então, no primeiro momento, você acha que é por falta de dinheiro, porque se tivesse dinheiro você ia comprar mais, você ia estar satisfeito, aí você ganha mais. Você compra mais, você vê que aquilo também ainda não é suficiente, e aí você começa a ter que escalar. Então, o que antes você se satisfazia com o celular, agora você precisa satisfazer com um carro de 900 mil, se já não satisfaz mais, agora você precisa viver viajando, viagens de luxo, aquilo já não satisfaz mais, você tem que comprar uma bolsa de 300 mil reais, e é uma coisa sem fim. E isso vai gerando aquela ansiedade por dentro, porque sempre você acha que a recompensa vai estar no próximo. Aí você chega e fala, puta merda, não estava aqui. Achei que estava, mas não estava. Então, não, mas no próximo vai estar. É porque eu achei que queria isso, mas na verdade eu não queria. Então, vou pro próximo. Chega lá, não tá também. Então, você acaba entrando numa corrida de rato de que se você não cair na real, se você não voltar a um tema que uma época atrás estava um pouco mais em alta, mas ainda continua um tema bastante falado, é o minimalismo, né? Que é isso, é uma tentativa, é uma filosofia, né, que vem sendo falada, que é uma tentativa de oposição a isso, que é você viver realmente só com o necessário. Em alguma medida, você viver com menos, com o que é necessário, paradoxalmente, vai te fazer mais feliz, porque você vai cortando essas necessidades, essas falsas necessidades, que na verdade não existe, não é uma necessidade real. Você cria ela na sua cabeça porque de alguma maneira tudo ao seu redor está te influenciando para aquilo. Não é você mesmo, não é sua natureza, sua fisiologia, seu pensamento que quer. É o ambiente influenciando sem que você perceba, né? E aí, a gente conversando aqui, me veio uma ideia, na verdade não é nenhuma ideia, é comum, infelizmente é comum, né? Não deveria ser comum. A gente vê muito, assim, na imprensa dizendo, um jovem matou o outro por conta de um tênis. Um jovem fez mal para outro por conta de um celular. O que é isso, na verdade? Porque é como o Bill Gates falou, tem aquelas máximas do Bill Gates, né? Acostume-se, a vida não é igual para todo mundo. Infelizmente, né? Isso a gente fala, não é nem com orgulho, muitas vezes a gente fala assim até triste, né? Deveria ser igual, mas não é. Cada um de nós é um ser humano, cada um de nós tem uma vontade, cada um de nós tem um desejo, cada um de nós tem uma saúde, cada um de nós tem uma educação e por aí vai. Mas a gente vê que isso está adoecendo a sociedade. Essa questão, ela está transformando a ansiedade em algo que está comendo a sociedade por dentro. Quando um jovem faz mal a outro jovem por conta de um tênis, isso é a degradação nossa da sociedade. É a degradação nossa como ser humano. A outro jovem faz um mal para outro por conta de um celular. Para um pai, né? A gente vê essas notícias que o pai e a mãe, por não conseguir dar trabalho, mas às vezes não consegue. A gente sabe quanto tá tudo difícil hoje, né? Muito difícil. E ver essas notícias de um filho matando um pai porque não deu um celular. Para ficar com a conta, às vezes uma poupancinha que o pai tem, o pai e a mãe têm, que passou uma vida inteira para juntar um dinheirinho para comprar qualquer coisa, para fazer uma reforma na casa. Então, essa ansiedade, o que nos preocupa como ser humano é que ela está nos adoecendo, né? Total, estamos nos incluindo nisso, né? Eu falo nós, é nós mesmo. Aqui é uma reflexão, inclusive, isso é até algo interessante falar. Tudo que eu e meu pai, a gente sempre conversa isso, que tudo que a gente fala também na intenção de ver se a gente escuta, né? Porque é muito fácil a gente ver defeito nos outros, é muito fácil você dar conselho para os outros, é muito fácil você arrumar a vida dos outros, mas é difícil você arrumar a sua vida, é difícil você arrumar seus defeitos, é difícil você viver aquilo que você prega. Então, tudo que a gente fala, na verdade, é uma tentativa de fazer a gente se escutar também. Até porque no vídeo, depois, quando a gente vai assistir, é uma tentativa de dar um zoom out na nossa própria vida, né? Então, é interessante, meu pai já falou isso em outros vídeos, mas é interessante sempre ressaltar isso aqui.
a gente nunca se coloca em posição aqui de achar que a gente é melhor do que qualquer pessoa. Aqui ninguém é professor, ninguém é psiquiatra, ninguém é psicólogo, nada. Nem melhor do que ninguém. Nem melhor que aqui ninguém. A gente sempre traz as nossas conversas, assim como no off, né, que o canal é exatamente essa intenção, é trazer do off para o online essas reflexões. Então, uma reflexão que em outros momentos, que ainda continua acontecendo, é só para nós dois, a gente pensou, pô, por que não compartilhar isso com as pessoas? Eu acho que isso pode agregar com as pessoas, tentar de alguma forma trazer as pessoas para um estado de consciência. Porque se a gente não pensar, não refletir, a gente vai entrando nesse modo automático, né? Tanto nessa questão da ansiedade como nisso, como no vídeo passado que a gente falou dos altos e baixos da vida, e se você não pensar, não refletir no processo, aquilo também dificulta muito. Então, nossa ideia aqui é sempre trazer esse tom reflexivo. Então, aqui a gente não traz verdades absolutas, a gente traz nossa opinião, nossa vivência, e com isso a gente quer refletir. Faz sentido para você o que a gente está falando? Não faz? Gerou um mínimo de mudança ou não? O que a gente falou no determinado momento faz sentido? Então, a gente quer sempre trazer esse tom reflexivo. E um tema mais em alta que esse, eu acho que não existe, né? Até porque a gente fica aqui um controlando o outro, né? Tipo, pô, você tá ficando muito tempo no celular. Só que é fácil você ver, por exemplo, pra mim é fácil eu ver quando meu pai tá no celular, mas é difícil quando eu tô e não vejo, né? É sempre fácil a gente ver o do outro, né? Então, muitas vezes você tá aí corrigindo os outros, enquanto você mesmo tá naquele mesmo erro e não tá percebendo, né? Então, aquilo que a gente vê no outro, a gente tem que tentar corrigir na gente. E se a gente não tomar consciência disso, cara, cada dia a gente vai ficar... E a gente fala como ser humano e principalmente como sociedade. A gente vai ficar cada vez pessoas mais ansiosas e deprimidas e infelizes. Essa é a verdade. Quanto mais a gente busca felicidade nessas coisas, é certeza que ela vai escapando das nossas mãos, né? É tipo aquele memezinho lá que o coelho tá correndo com uma varinha assim, né? E a cenoura tá aqui na frente e ele tá correndo, à medida que ele corre, a cenoura também vai porque a cenoura tá ligada a ele. Então a gente vai entrando numa espécie de corrida sem fim, em que a gente acha que a felicidade está no próximo, na próxima conquista, na próxima coisa e nunca tá. Então, como a gente também já falou em outros vídeos, cara, a paz, a felicidade, tudo tem que vir de dentro, né? Então, em primeiro e último grau, você tem que estar satisfeito internamente. E isso passa necessariamente pela espiritualidade. Por isso que a gente bate tanto, e a todo momento a gente volta na importância de ter a sua espiritualidade, de conhecer a palavra de Deus, de realmente saber entender que, cara, sem entregar a sua vida para Deus, dificilmente você vai conseguir atingir a paz verdadeira. Você vai continuar caindo nesses gatilhos que a sociedade, infelizmente, coloca pra gente o tempo todo, né? É isso daí. A gente sempre gosta de deixar claro que esses vídeos que nós estamos fazendo, em algum momento nós já tivemos a nossa conversa. Então nós apenas estamos saindo, como o Renan falou, saindo do off e indo para o on, né? Para não parecer moralismo, né? Senão fica os moralistas aí querendo. Não é ser moralista. Aqui nós não temos defeito, pelo contrário. Eu estou com 63 anos e me acho cheio de defeitos. E quanto mais você procura, mais você acha, né? Não é? Aí, é como diz, né? Uma vez eu também vi, eu gosto muito de ditados, a gente já falou em outros vídeos, e quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente acha defeito da gente mesmo. Você não acha defeito nos outros. Quando a gente procura conhecer a palavra, que não é fácil compreender a palavra, requer um esforço assim muito grande. Por isso que é uma luta diária compreender as coisas de Deus, e como a gente fala também, né? Porque o caminho para o inferno parece o céu, né? E o caminho para o céu parece o inferno. Então, essa busca é uma busca incessante. Eu, por exemplo, eu me questiono demais o que eu preciso fazer, e algumas coisas a gente vai concluindo, né? Uma das conclusões nossa é que a internet, as redes sociais têm as coisas boas, mas tem as coisas ruins também. Por isso que é importante a gente fazer uma seleção. E esses dias para trás, que foi esse fim de semana agora, o Renan falou uma coisa
que eu parei para pensar. Ele falou, pai, quando é que a gente mais se questiona? Quando a gente está no ócio. No ócio. Porque mas muitas vezes você se encontrar com a sua realidade, se encontrar com seus defeitos, dói demais. Demais. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente vai no scroll aqui na internet, porque quando a gente está aqui, fuga, né? É uma fuga, a gente parece que fica anestesiado. Você não conversa com você mesmo. E quando você está só, que você acabou a energia ou acabou a bateria do seu celular, que está só você e sua consciência, você fala, caramba. Ela vai te questionar. Ela vai te questionar. A minha, por exemplo, me questiona 24 horas por dia. E muitas vezes a gente não aguenta essa verdade. É difícil. Aí você começa a procurar fuga, né? Aí você vai... Cada vez mais, é uma droga, né? Literalmente é uma droga. Fugir disso, né? É uma droga, do mesmo jeito que se usa uma cocaína, né, uma maconha ou qualquer outra droga, até a própria bebida alcoólica, né, como fuga, em que a pessoa quer sair ali da vida dela e entrar num outro mundo, né? A internet hoje em dia, infelizmente, tem sido usado muito para isso. Afinal, é só ver os canais aqui no YouTube ou no Instagram, TikTok. Quais são os que mais crescem? São os de entretenimento barato, né? De coisas sem sentido, que não acrescenta nada, mas que de alguma forma te dá ali aquela dopamina barata. Então, como meu pai falou, né? Sem o ócio, sem aquele momento ali de não fazer nada, de reflexão, só você com você mesmo, pra te questionar lá internamente, pô, como que tá a minha vida? Pô, as coisas não estão dando certo, porque tudo ao redor tá dando errado, é porque eu não tô fazendo minha parte, porque eu tô sendo preguiçoso, porque eu tô procrastinando, porque eu não tô fazendo o que eu deveria fazer, porque eu, quando o celular desperta, eu ponho o soneca e não levanto. Então, encarar isso, bicho, dói pra caramba. É sempre mais fácil a gente botar o defeito nos outros. Quando a gente vê que, na verdade, o defeito tá na gente mesmo, cara, a gente quer fugir disso. Isso é da natureza humana, né? É fugir da dor e buscar o conforto. E maior do que a dor física, bicho, é a dor mental. E a gente não consegue enganar nossa consciência e a Deus, né? É impossível. A gente consegue enganar o próximo, enganar um filho, enganar a esposa, enganar um amigo, né? Mas enganar a sua consciência, enganar Deus, até hoje, para mim, é impossível. Não sei se alguém tem alguma experiência diferente, mas não, eu não consegui. Às vezes você até tenta, né? Você fala assim, não, eu estou meio preguiçoso, mas não estou muito, estou mais ou menos, tal. Aí a hora que você vai ver, né? No fundo você sabe que tá pra caramba. No fundo você sabe que você tá. Todo mundo sabe se tá fazendo, se não tá, se tá cumprindo o que deveria ou não tá. Você pode até, em voz alta, falar outra coisa, mas lá dentro você sabe se você tá fazendo o que você falou que ia fazer, se você tá realmente cumprindo o seu dever como homem, como mulher, ou se você tá só ali tapeando, né? E não é fácil reverter. Se você chega com você está preguiçoso, é porque você está preguiçoso mesmo. E muitas vezes a gente até tenta, né? A gente até tenta reverter essa preguiça, essa coisa, mas também não é fácil, né? Volta no vídeo anterior, né? É a questão de continuar tentando, né? É a questão de seguir em frente. Então, se você está conseguindo não ser preguiçoso, é seguir em frente. E se você não está conseguindo, é seguir em frente também, é continuar tentando. Então, em última instância, a mensagem aqui do vídeo é essa. A gente não está falando para vocês deixar de consumir a internet, para deixar de comprar o que vocês querem, para deixar de lutar pelas conquistas que vocês desejam. Só tenham em mente, assim como a gente busca ter, não é fácil, voltar a dizer igual ele acabou de repetir, mas que tenhamos em mente que a felicidade, que o resultado não está ali no final, é o processo. Então, se você põe a esperança naquela conquista, naquela coisa, naquela vida que você viu do influencer que você gosta, naquela conquista do carro, cara, você vai se decepcionar. É questão de tempo. Você já acionou o cronômetro para você se decepcionar ali na frente. Então, continue lutando, continue buscando ter a vida que você sonha, mas sem deixar de aproveitar o que você já tem e sem deixar de ser feliz com a vida que você tem hoje. Porque
eu acho que, no fundo, cada um está exatamente onde deveria estar. Deus, a vontade de Deus é perfeita. Então, se a coisa não está saindo bem como você queria, é porque, de alguma maneira, Deus acha que aquilo não era o melhor para você naquele momento. Talvez você não estava pronto para aquela determinada conquista. Então, é seguir em frente e confiar na vontade do Pai. A vontade do Pai, de Deus, Jesus Cristo, é perfeita e agradável. Então, se a gente tirar o nosso coração desse mundo, lutar para ter as coisas, mas tirar o nosso coração desse mundo, cara, isso dá uma tranquilidade enorme no coração da gente e na cabeça. E a gente acaba renunciando todo tipo de ansiedade e tristeza do que deixar as coisas e a esperança nas coisas e conquistas desse mundo. É isso aí, a nossa mensagem no vídeo de hoje é essa, né? Procurar, como o Renan falou, lutar pelas coisas. É bom você ter um carro novo, é bom você fazer uma viagem, tudo isso é muito bom. Só que, volto a dizer, né? Cada um de nós tem uma vida, cada um de nós tem um desejo, e quando a gente, muitas vezes, busca uma coisa além do que está ao nosso alcance, isso vira sofrimento para a gente. Então, o que não está em suas mãos, você tem que tirar da sua mente. Não quer dizer que você não vai lutar para ter um carro melhor, tudo. Isso todos nós devemos fazer. Mas a gente sabe que não é simples. Não podemos transformar essa vontade de ter algo, essa vontade de se espelhar. Ah, eu vi uma pessoa na internet que ele está fazendo uma viagem de navio. Eu nunca viajei de navio, mas deve ser uma viagem maravilhosa. Então, agora, eu não posso transformar essa vontade de ver, essa ansiedade em algo doentio, porque senão eu perco até minhas forças para lutar, porque a ansiedade em excesso, a gente percebe, pelo menos não sou médico, mas a gente percebe que ela não é boa para ninguém. Ter vontade de ter as coisas, ter ambição é uma coisa. Agora, aquela ansiedade por não conseguir, naquela incerteza, parece-me que não é um bom negócio. Ela acaba dando efeito contrário, né? Em vez de motivar, ela paralisa, né? Então, é isso. A conversa era mais ou menos essa. Mais uma vez, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se estão achando legal a conversa. E, o mais importante, se mantenham vigilantes e não julgue a sua vida com a régua dos outros. Tenha noção da sua realidade e não use a realidade dos outros para nortear a sua vida. E assim a vida vai ficando mais tranquila. Enquanto isso, seguir em frente e continuar lutando sem parar até o último dia, que nesse mundo é guerra. A nossa recompensa está no próximo mundo, que é o nosso de verdade. E não se esqueça que na internet ninguém posta fracasso, tá? Não podemos esquecer disso. Ninguém posta fracasso na internet. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço.